Dormimos em um mundo e acordamos em outro completamente diferente. De repente, a Disney não tem mais aquela magia descrita por todos esses anos. Paris já não é mais romântica como antes e casais não andam mais pelas ruas. Mesmo quem tem boca não pode ir mais a Roma. A cidade de Nova York não é mais aquela que nunca dorme. Pelo contrário, todos dormem agora, visto que não podem sair de suas casas. A muralha da China não é mais uma fortaleza. Na verdade, nenhum local do mundo serve mais contra a proteção. Não importa o quão imponente seja. Em 2020, o novo coronavírus passou a ser conhecido pelo mundo inteiro e mudou completamente a sociedade que conhecíamos antes. A pandemia foi instalada e as consequências agravantes dela se espalharam por diversas áreas, desde o mais simples trabalho até uma quebra na bolsa de valores. Logo, os acontecimentos do Covid-19, como o coronavírus também é conhecido, nos fazem relembrar dos muitos relatos do fim do mundo e como talvez isso pudesse acontecer com a humanidade agora, no momento da pandemia. São tantos os filmes sobre apocalipse, destruição da humanidade e do planeta que algumas pessoas ficam aflitas com a possibilidade de isso acontecer. E devem. Há evidências científicas de que pragas, armas nucleares e até o desenvolvimento da tecnologia podem provocar a extinção do ser humano e do mundo em que vivemos. Será que isso acontecerá agora? Acontecerá o fim da humanidade nos próximos 50 anos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no canal e que ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar. A tela de cinema sempre apresentou produções com temas apocalípticos que se tornaram sucesso no mundo inteiro, mostrando grandes tragédias como impacto de asteroides, ataque alienígenas, vírus mortais e outros fatores que fazem o público delirar ou mesmo deixar os mais sensíveis apreensivos. No entanto, ficção é ficção, certo? Bem, nem tudo o que passa nos filmes é tão irreal assim. Ultimamente, os cientistas têm se preocupado bastante com fatores perigosos no planeta Terra que podem se aproximar e muito das produções cinematográficas de fim de mundo. Mas dessa vez, acontecendo aqui fora, na vida real. Foram tantos filmes e séries com temas de futuros distópicos que, ao que parece, esse cenário chegou ao mundo fora das telas de cinema com consequências que podem ser sentidas na pele. Tudo começou quando uma pessoa deu entrada em um hospital na China após sentir problemas respiratórios e uma dor insuportável na região dos pulmões. Ela foi até um hospital em Wuhan, capital da província de Hubei, e quase imediatamente foi internado. Estranhamente, algum tempo depois, uma série de outros casos como aquele aconteceu em Wuhan e em toda a província. Wuhan pode não ser uma megalópole tão conhecida como Pequim ou Xangai, mas é a 7ª maior cidade da China e a de número 42 no mundo. Por isso, o fluxo de pessoas ali é exorbitantemente alto. Logo se descobriu que, na verdade, aquele primeiro homem que foi até o hospital estava contaminado com uma espécie de novo vírus e que agora quase toda a população de Wuhan já havia sido exposta a ele. Logo, um alarme foi ligado pela China e todos os serviços foram paralisados. Porém, isso não impediu que aquele novo vírus se espalhasse por outras regiões do país até que chegou a nações vizinhas. Arábia Saudita, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Logo depois, se espalhou pela Europa e, em tempo além, já estava instaurado em todo o mundo, com pessoas que sentiam na pele sintomas que muito se assemelhavam a uma grave condição de pneumonia. O mundo logo conheceu o que ficou conhecido como novo coronavírus ou Covid-19. Uma pandemia estava instaurada em poucas semanas. Hoje, o planeta vive um contexto semi-apocalíptico, por assim dizer. Em alguns países mais, em outros menos. As escolas estão sem aulas, os estabelecimentos comerciais foram fechados, o trabalho virou home office, as ruas estão quase completamente vazias. Tempos estranhos de isolamento e quarentena.
Medo e pânico assolam a humanidade em mais de 130 países atualmente. E se espalhando. Junto com o coronavírus, uma onda gigante de memes, fake news, teorias da conspiração, medo, pânico. Isso tem um poder maior de revelar o verdadeiro grande mal que assola a humanidade e pode acabar com a nossa espécie. Em pouco tempo, o coronavírus causou um terremoto nos mercados, derrubou a bolsa, fechou fábricas na China, impactou a economia global. Há quem acredite até que ele possa levar à queda do regime comunista chinês, como a catástrofe de Chernobyl contribuiu com o fim do comunismo soviético, por exemplo. Embora ainda existam muitas dúvidas sobre esse novo vírus que apareceu pela primeira vez na província central de Hubei, na China, no final de 2019, estima-se que o contágio ocorra quando a gente inala pequenas gotículas que uma pessoa infectada expele no espirro ou na tosse. Também pode ser transmitida quando tocamos uma superfície onde essas gotas caíram e colocamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Por isso a importância de lavar bem as mãos e evitar tocar o rosto. Também conhecemos seus sintomas. Cansaço, febre e tosse seca são as principais. Mas também alguns pacientes podem apresentar dores musculares, congestão nasal e dor de garganta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O coronavírus é principalmente um vírus respiratório, explica William Schaffner, professor de Medicina Preventiva e Doenças Infecciosas no Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Como o Covid-19 é principalmente um vírus respiratório, ele inicia seu trabalho infectando a garganta. Ele não pode se reproduzir sozinho, por isso ele meio que rouba um mecanismo de nossas células a fim que consiga se multiplicar. Graças às proteínas em forma de lança que se projetam de sua superfície, o coronavírus pode penetrar na membrana dessas células. Uma vez dentro da célula, como os outros vírus, ele começa a dar ordem para produzir mais vírus, diz o especialista americano. É assim que o vírus deve se replicar, pois sendo um agente infeccioso microscópico acelular, só pode se multiplicar dentro das células de outro organismo. Assim, quando as cópias estão prontas, elas deixam a célula onde se originaram, a destroem e começam a infectar outras células. Isso é o que aconteceu no corpo de milhares de pessoas até agora. Olhando por um lado, a pandemia do coronavírus poderia ser um novo capítulo do livro chamado Spillover, do escritor americano especialista em ciência e natureza, David Quammen. Na obra publicada em 2012 e infelizmente sem tradução no Brasil, o autor retrata como vírus e bactérias que infectam animais selvagens ou domésticos conseguem pular para a espécie humana, causando doenças e óbitos. No livro Spillover, David Quammen fala de algo que está no horizonte de muitos virologistas, infectologistas e epidemiologistas. Qual será o próximo vírus com potencial de derrubar a humanidade? É o chamado The Next Big One, o próximo grande ataque infeccioso contra a nossa espécie. Esse seria o responsável por causar o famoso fim do mundo. Em nota, Quammen, o escritor do livro, disse que a atual pandemia de Covid-19 é bem sobre o que ele falava no livro. Se esta crise estará sob controle em breve ou não, se eliminará um número relativamente pequeno de pessoas ou muitas, ela vem causando efeitos sociais e econômicos devastadores, e o impacto na saúde e na mortalidade também pode ser devastador. Porém, isso vai depender primeiro do que os governos estão fazendo, segundo, do que cada pessoa está fazendo, terceiro, como o vírus evolui ou não, e quarto, dependerá também da sorte. Será que estamos diante do The Next Big One? É muito difícil prever, mas uma coisa é certa: depois que essa crise finalmente for controlada, haverá outra. Após esse vírus, que sai de um animal selvagem e passa para a população humana, virá outro. Portanto, devemos usar esta crise, por mais que ela ainda se desenvolva, como uma lição para o futuro, disse o escritor. Peste negra, gripe espanhola, tuberculose e, mais recentemente, ebola foram responsáveis por acabar com a vida de milhões de pessoas em todo o mundo em épocas não tão distantes assim. Na época em que ocorreram, tudo se deu muito rápido e as pessoas foram pegas quase que de surpresa, ficando sem saber o que fazer.
Porém, diferente do que muitos passavam, eles não foram capazes de exterminar a raça humana. Apesar de letais, essas doenças geralmente são controladas. Isso acontece porque existem pessoas resistentes ao agente patogênico, vírus ou bactéria, que o torna os descendentes dos sobreviventes mais resistentes. No entanto, já no caso de uma doença criada pelo ser humano, a possibilidade de aumento da resistência é baixa. Um dos estudos mais famosos sobre o assunto é da Universidade de Wisconsin-Madison sobre a gripe aviária. Ele demonstra que o poder de contágio de uma doença pode ser deliberadamente aumentado, provocando uma pandemia. É um cenário que pode acontecer se armas biológicas forem usadas numa grande guerra ou num ataque terrorista. Ou seja, além dos vírus que surgem naturalmente nos ecossistemas, existe ainda a ameaça daqueles produzidos em laboratório, que podem inadvertidamente escapar dos seus meios de criação ou serem lançados intencionalmente, levando a uma pandemia generalizada em todo o mundo. No caso até onde nos é dito, a pandemia que estamos passando agora não é algo feito em laboratório, muito menos algo proposital, mas está sendo responsável por uma das maiores ocorrências do século XXI, se não a maior delas. É bem provável que o coronavírus não cause o fim da humanidade, mas nos ajuda a pensar em como as doenças são perigosas e como devemos olhar seriamente para o caso de uma pandemia ainda pior surgir nos próximos anos.